Olá, começando mais um Papo de Arbitragem para analisar decisões dos árbitros da 11ª e 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e também lance do Campeonato Brasileiro Série A1 Feminino. Eu estou aqui com o Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Temos lances de impedimento, de tudo um pouco hoje, né, Seneme? É isso, Ayana. São muitas situações, foram 2 rodadas, então nós vamos ter aí bastantes lances para ser mostrados, também do futebol feminino, né, que tem aí os seus classificados para a semifinal, né, mas antes disso, eu gostaria de fazer um registro, né, sobre a nova Associação de Árbitros do Brasil. Foi criada pelos árbitros há 20 dias atrás e já tem mais de 360 associados, né? E o interessante dessa nova associação é que é uma associação feita só de árbitros atuantes, né? Ou seja, tanto para se associar quanto a direção dessa associação é feita por árbitros atuantes. E fica aqui o registro e boa sorte para o desenvolvimento também da categoria arbitragem. Pois é, a gente traz de tudo um pouco, como eu já falei, lances de impedimento, de expulsões, de mão na bola, mas vamos dar uma atenção especial, porque sempre os lances de impedimento trazem um pouco de polêmica, muito por conta quando tem as linhas virtuais, isso deixa as pessoas um pouco confusas, a calibragem das linhas, do software. Então, assim, Seneme, vamos começar pelos lances de impedimento e trazer aqui a primeira partida, que teve um lance para a gente começar a analisar? Então, nós vamos analisar primeiramente uma situação de impedimento do jogo América e Internacional, que realmente foi uma situação bastante ajustada, né? E como a Ayana mesmo falou, ela gera polêmica pelas linhas, né? Nessa questão, qual linha está na frente, qual linha está atrás, e nós vamos aqui acompanhar a construção dessa linha para a gente poder, enfim, esclarecer os detalhes que na hora do jogo muitas vezes os árbitros não conseguem, e a gente vai tentar aqui esclarecer esses detalhes. A gente vai acompanhar o lance e ouvir também o áudio do VAR primeiro, né? Isso, vamos ouvir. Decisão de campo, gol, tá? E tá pela goal line. Isso, vai, segue daí. Ele busca o ponto de contato, né? O primeiro ponto de contato com a bola. Dois pés aqui, parece lateral. Ele está tentando buscar a linha de referência do pé do jogador Maidana, que é o defensor do América. É isso que ele está tentando buscar, o pé como a referência ali, né? A ponta do pé do Maidana. E agora ele vai para o atacante do Internacional, né? Também a referência é a ponta do pé do atacante. É a ponta do pé do atacante do Internacional. A gente escuta o áudio e a gente vê a dificuldade de achar o ponto. Isso, exato. Tem que ir pelo detalhe da chuteira, então Exatamente. tudo isso é levado em conta. Né? Tanto que essa revisão, essa situação, ela tomou mais tempo do que o normal, porque realmente quando você dá o zoom muito aproximado, você perde um pouco de qualidade da imagem. Então esse equilíbrio é importante do zoom, o momento correto e a quantidade de zoom que você dá, para você não perder tanto a referência, né? Mas a busca era exatamente essa precisão que ele teve no final das contas para poder detectar ali, né, tanto o pé do defensor do América, quanto o pé do atacante do Internacional. Tá? E aqui eu quero fazer um comentário, vou pedir para o Juliano parar, que na minha visão, né, foi o que faltou na instrução que a gente passa para os árbitros de vídeo, foi ele ter dado um zoom nessa ação. Né? Ele passou para a transmissão essa câmera aberta, o que dificulta as pessoas enxergarem que existem 2 linhas ali. Né? Então, se ele tivesse dado um zoom, ele poderia ter comunicado sua decisão muito melhor do que ele comunicou, que sempre gera um pouco mais de ruído em situações que o árbitro não dá esse zoom. E se o árbitro de vídeo tivesse dado esse zoom,
talvez ficasse mais claro na hora da transmissão, né, e tivesse uma resolução melhor das linhas, tanto azul quanto a vermelha, sendo apresentadas. Agora vamos de quartas de final de Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Então, fase decisiva. E entre essas decisões a gente tem Santos e Flamengo, Santos classificado e teve lance de impedimento. Foi polêmico? Foi polêmico, sempre é polêmico. As linhas virtuais, né, Ayana, sempre deixam o lance polêmico. Apesar de polêmico, as linhas sempre legitimam as situações. E isso é muito importante aqui também a gente reforçar, né, que o futebol feminino tem a mesma tecnologia do árbitro de vídeo da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso é bastante positivo para o futebol feminino, tá bom? Vamos lá. Tô aqui, ó. Ajustado, linha da bola, tá? Pode ser daí. Rapaz, aqui já resolveu o vídeo. Pode seguir. Não precisa necessidade de linha. Seguindo, as duas estão habilitadas. E o Igor? Ok, estamos checando, segura. Ok. Ok. Vamos lá. Mais uma vez, né, a busca do ponto de contato, Ok. né? Se recorda que às vezes ela fica varrida mesmo, porque o frame anterior não tinha tocado. Pega a microcâmera. Precisar de um pouquinho mais tempo para fazer a linha. Pode checar. Tá bom, se ela tem o passar o joelho e a papel, bola. segura, tá? Essa é pela bola. Vou segurar, vou fazer o... Ok. Vamos fazer a... Já estão? Pra cuidar, ela passar, eu Tá lá, tenho... bola. Segura! Opa. Ela passar, que eu vou Dá um pouquinho checar. de zoom aí pra mim. Tá checando, tá, gente? Mais uma vez ele pede zoom, né? Esse jogador aqui, né? Vamos fazer a ensaio na jogadora e na bola. Isso. Ok. Essa jogadora. Ok. Porque ele quer determinar qual é o ponto. Agora na bola. Se é a jogadora ou a bola, como referência da primeira linha. Estamos checando, está muito ajustado. Agora vai na bola. Olha lá, agora ele vai usar outra linha para ver se a referência é a bola. Dificílimo a jogada. Vai ser a jogadora. Gui, faz a gestão do tempo pra mim, tá? O impacto Não é aí. impedimento. Ok, checagem completa. Gol confirmado, ok? Ok. Parece não impedimento, né? E aqui, mais uma vez, nós temos que orientar novamente os árbitros para eles darem um zoom final para essa jogada ser enviada para a transmissão, né? Ou seja, nós detectamos aqui duas ações já no programa e a gente vai fazer essa correção para os árbitros para que ao final eles deem um zoom para que a transmissão facilite a identificação das cores dessa linha e aonde que na verdade as linhas estão colocadas. Mas foi bem feito e legitimou aí o gol do Flamengo nessa ação. A gente vai para mais um lance de impedimento, dessa vez aqui no jogo Cruzeiro e São Paulo, só que o que CNM vai trazer como explicação é sobre a interferência no lance. Exato, Ayana. Diferente das anteriores, onde o resultado final do impedimento estava relacionado ao jogador atacante que jogou a bola. Nesse caso aqui, é um defensor fazendo o gol contra. Tá? Então, nos resta saber se esse atacante, que a princípio tinha posição de impedimento, se ele interfere ou não na construção desse gol contra. Vamos escutar os áudios, então? Nas suas costas, hein? Cabeça. Possível impedimento e tem possível na segunda origem, tá? Uma segunda origem, perfeito. Bota pra mim no momento do primeiro cruzamento aí. O primeiro jogador que poderia interferir no defensor até agora. O segundo aqui, o 33. Só tem a possível interferência 33. Para lá no cruzamento, por favor, Lucas. Aí, parei. Pode parar um pouquinho, Juliano, por favor? Aqui, Ayana, nós escutamos rapidamente o árbitro assistente, o Alex. O Alex fala, para mim, ele tem posição, mas ele não interfere. Ou seja, o árbitro assistente de campo notou esse jogador impedido. Mas para ele, como referência, ele não interfere na ação do seu adversário. Essa é uma referência bastante importante na análise da jogada. Podemos seguir? Pela inglesa. Não, pela 5. A PP no início da jogada coxa. Ele não interfere, tá? Pode ir. A distância Vai dele agora, ó. é Não tem considerável. interferência, não tem contato. Não. Nenhum contato. Não, tranquilo. interfere. Concordo.
Só O jogador agora que tá em posição agora não interfere. pela 5, para não pegar a mão no domínio, antes do cruzamento. Antes do cruzamento. Aí, volta um pouquinho antes. Mas já tinha desprezado para voltar. Aquele é PP de Já tá você pronto. olhou, né? Vamos lá. Aqui, ó. Aí, ó. Pode mais para trás, mais para trás. Aí. Eles estão checando se há alguma situação prévia e eles legalizaram o gol, né? E o que vem de explicação aqui? A gente até vai voltar um pouquinho, né, Juliano? Para a gente observar que, apesar do jogador do Cruzeiro ter posição de impedimento, né, em princípio, existem duas maneiras aqui de analisarmos. A primeira seria se o jogador do Cruzeiro impedido, se ele jogasse a bola, se ele tocasse a bola. Se ele tocasse a bola, era óbvio, né, que seria impedimento. Né? Mas a segunda situação é se ele interfere na ação do Rafinha. Né? E o que a regra diz em termos de interferência no adversário? Né? É dificultar o movimento desse adversário, é tocar no adversário. Né? Interferência física. Exato, é interferência física. Resumindo, Ayana, é interferência física que dificulte a ação dele. Não é aquela interferência, digamos, psicológica, tipo assim, eu vou na bola, mas eu estou preocupado que ele está perto de mim. Né? Não é essa referência que a regra trata. Né? E aqui a gente vê claramente, deixa eu seguir, né? Que o Rafinha, quando ele vai tentar cortar, ele vai tentar cortar sabendo que tem um adversário atrás. Mas esse adversário em nenhum momento, pode ver, pode soltar, né? Ele faz alguma ação que impeça o Rafinha de ir na bola. Né? Então é sim uma ação totalmente de jogo, por isso que corretamente os árbitros interpretaram e todos chegaram a essa conclusão de que o gol era legal. Né? Aí alguém pode perguntar, então por que não traçou linha? Porque não foi necessário, porque a interpretação da ação, né, já correspondia a um gol legal. A gente traz agora outra situação de jogo, que é o empurrão. Empurrão, a gente tem a questão da interpretação, a gente tem para interpretar se é infração ou não. Então a gente tem aqui Palmeiras e Botafogo. Isso. Para a gente analisar esse primeiro momento e trazer a sua leitura, né, Cinema? Exato, isso é importante, porque depois também a gente vai ver uma situação do jogo Fortaleza e Atlético Mineiro, e na verdade o que a gente busca aqui, os contatos são naturais e normais. A gente sempre fala disso, né? Isso. Contato de jogo, Exato. o que é infração, o que não é, o tempo nas costas, o lateral. Isso. E o que a gente quer hoje aqui tratar são duas situações similares, mas são diferentes. Porque o empurrão impacta o adversário e a outra não. Né? E a gente vai fazer, de uma maneira bem didática, a gente vai fazer essa construção dessa comparação. Vamos lá? Olho vai vir aqui na área. Segue. Pênalti, número Ele tem possível posição de impedimento, hein? 4, tem uma posição. Na minha frente. 4. O jogador Pode por baixo, de por favor. trânsito, empurra esse jogador aqui em trânsito. Antes. Você empurra na minha frente. Pode dar uma paradinha, Juliana, por favor? Né? Ficou muito claro a fala do Anderson Daronco. Ele vê um empurrão nas costas, né? Claramente um empurrão nas costas. Vamos lá? Embaixo também. Ok. Tá? Volta uma O possível pênalti tá impedimento marcado, antes. tá? Volta. Ok, pênalti confirmado. Pode ir. Pode vir. Dá uma paradinha, por favor, Juliana, porque agora a gente vai fazer um comparativo. Fortaleza e Atlético Mineiro. Isso, Fortaleza e Atlético Mineiro, uma situação entre o Tite do Fortaleza E o Hulk. e o Hulk do Atlético Mineiro, e a gente vai ver as forças, né? Aquela força utilizada do empurrão e essa agora da situação do Tite com o Hulk. Vamos lá? Pela 2. Nada. Votem, pode jogar, tá? Tem um braço do defensor no atacante, porém não causa impacto nenhum na sua corrida. Quem opta por cair é o jogador atacante. Como eu já reconheço a voz de Daiane, Isso, pode então parar um completando pouquinho, isso. um toque para derrubar Hulk. Tem uma Exato. posição física como Exato. ele tem. E isso tem um peso também, Ayana, quando a gente avalia a força do jogador. Né? Tem que ter força para derrubar o jogador como o Hulk. Né? E assim, na verdade, é desproporcional como a Daiane fala
aqui no vídeo, é desproporcional o contato com a queda dele. E a gente não vê essa mesma desproporcionalidade na jogada do Palmeiras e Botafogo, onde realmente o empurrão, além de ter o impacto, ele é um empurrão consciente. Ele é um empurrão intencional também. Tá? E a gente fez aqui um joguinho, né, do que é um contato faltoso, um joguinho didático, o que é um contato faltoso e um contato legal, para a gente poder aí, né, representar as forças das disputas quando elas são normais ou não. Dá uma olhadinha aí, ó, né? A gente vê que aquela ação do lado esquerdo, ela tem um movimento, inclusive, intencional do jogador. E em relação a essa, ó, encosta o braço, coloca o braço e, enfim, o jogador acaba se desequilibrando por um mínimo contato, tá bom? E CNM, o VAR entrou em campo para 2 situações de cartão vermelho. Exatamente, Ayana. Foram 2 situações, né, nessa última rodada, 12ª rodada, e que na nossa visão, no final das contas, é sempre aquela situação. A gente vê um acerto, né, uma legitimidade final, porque o VAR acaba entrando e fazendo justiça para o jogo, mas também fica aquele gostinho amargo na arbitragem, porque foram situações que nós poderíamos, árbitros, ter decidido no campo de jogo, né? E não ter utilizado a ferramenta VAR, né, que está lá realmente para ser o seguro do árbitro, mas assim, o árbitro paga a franquia também, né? Com a comissão de arbitragem, quando ocorrem situações de ter que usar o VAR, o árbitro também paga a franquia dele, porque a gente esperava desses árbitros soluções no campo de jogo. Vamos dar uma olhada nesse jogo. Nesse primeiro jogo foi Fluminense com o Bahia, uma situação no primeiro tempo ainda. Vai, para no contato, para. Perna está estendida, vem na coxa vem na panturrilha do jogador, outro ângulo. Ele mantém a perna estendida contra a coxa do defensor. Se lança por trás e mantém a coxa contra a perna estendida. Sávio, vou te recomendar a revisão do possível cartão vermelho nessa jogada aí anterior, cara. Se você puder parar um pouquinho, Juliano, e aqui vem algo importante para a gente aclarar. São 2 fatores importantes nessas ações de entrada. O primeiro é o ponto de contato. Com que pegou e aonde pegou? Ele pegou com as travas da chuteira na panturrilha do adversário, que são travas perigoso, panturrilha, zona sensível. Isso é importante? Só isso? Não. É importante também a relação desse ponto de contato com a força que ele emprega. Porque se ele tem esse ponto de contato, mas, por exemplo, ele recolhe a perna antes do contato, ele diminui o impacto. A força é muito maior, né? Quando ele deixa a perna esticada. Ele deixando a perna esticada, ele aumenta essa carga, ele aumenta essa força. Então a proporção aqui entre força e ponto de contato é o que o árbitro, o Wagner Hillway, que era o árbitro de vídeo, ele acaba analisando, né? Ele mantém a perna estendida e pega com força a panturrilha do adversário, o que torna essa ação uma ação de jogo brusco grave e corretamente de cartão vermelho, sim. Cartão vermelho. Ok. É muito importante, a gente passa isso muito para os árbitros como curiosidade de instrução, né, Ayana? Que o árbitro se prepare para esse segundo antes da disputa. A partir desse momento, o foco dele tem que ser enorme para o ponto de contato. Tá? É a hora dele focar, é a hora dele antecipar. A gente brinca um pouco que ele tem que ter um pouco o sentido aranha, né? Aquele sentido do Homem-Aranha que dá para ele aquela antecipação, né? Então, se ele tivesse focado no ponto futuro da ação, talvez ele pudesse ter decidido melhor no próprio campo de jogo. CNM, agora Grêmio e Coritiba. É uma situação que às vezes é difícil, na velocidade do jogo, o árbitro conseguir focar, tem que focar no jogo, na bola, nos jogadores, e às vezes ele perde um momento, que é o que aconteceu aqui, né? É bastante interessante essa jogada, por quê? Porque tem uma disputa pela bola embaixo e a ocorrência, na verdade, é o cotovelo em cima.
né? Então, para o árbitro, ele tem que, no momento preciso aí, mas pela distância que ele tinha da jogada, dava para ele identificar sim, né? Alguns pontos um árbitro tem que ter de sensibilidade, Ayana, como, por exemplo, o ambiente do jogo, como está a temperatura do jogo. Às vezes o jogador está um pouco nervoso, né? Um pouco a mais do que o normal, e quando ele vai numa disputa embaixo, eu, como árbitro, não fico só focado na disputa embaixo, porque se ele está nervoso, ele pode eventualmente deixar um braço no rosto do adversário. Então tudo isso, né, e o árbitro aqui, o João Gobi, é um árbitro jovem, né, mas com muito potencial, muita qualidade, e essas coisas servem como referência para evoluir na carreira. Vamos dar uma olhadinha na ação? Olha, cuidado, nada. Ele não ó, ele está tentando que ele disputar a bola no braço dele, vem, atinge uma intensidade média, né? Ou se considera como futebol. Ele joga uma parte dura no rosto do seu adversário. Recomendo uma revisão para possível vermelho. Pode parar um pouquinho, por favor, Juliano? Porque são detalhes importantes, como, por exemplo, a velocidade que o árbitro de vídeo analisa a jogada. Uma coisa é analisar essa jogada em slow motion, em câmera lenta. Em câmera lenta, ela perde a força. Você consegue observar ponto de contato, mas você perde a referência da força. Quando ele vê em velocidade normal, para ele fica claro que tinha muito mais força do que é necessária para essa jogada. Tá? E isso é um ponto bastante interessante nesse vídeo. Ele sabe como ele sabe. Ok? São detalhes importantes, né? Aqui não foi nenhuma questão de interpretação. Foi uma questão que o árbitro não viu. Ele estava focado embaixo e perdeu em cima, né? E aqui tem um detalhe importante também, interessante, que é aquela câmera, Juliano, de dentro do campo, onde a gente pode ver a presença do quarto árbitro, tá? A gente vê aí a presença do quarto árbitro, que num trabalho em equipe, e é isso que é feito entre eles antes de uma partida, situações como essa, né, poderia também ter havido aqui um trabalho em equipe com o quarto árbitro. Tipo assim, situações onde eu possa te ajudar, eu observo os braços e você observa a disputa embaixo. Tá? E essa referência de plano de trabalho poderia ter sido a solução para o campo, para essa ação, né? Sem ter que usar o VAR, na nossa visão, uma jogada que era possível sim ter sido decidida no campo de jogo, sem o uso do VAR, mas enfim, o VAR está aí para isso, né? E na nossa visão também se fez justiça ao expulsar o jogador do Coritiba nessa ação. Wilson Seneme, tem uma situação, minha gente, que tem acontecido no Campeonato Brasileiro, a questão da bola entrar ou não no gol. E por transparência é importante que a gente mostre como é feita essa análise e esse trabalho da arbitragem, em decidir se a bola entrou completamente no gol ou não. É isso aí. É importante, né, que nós temos a câmera ali de linha de gol, tá? Mas assim, um fato é relevante nessa situação. A decisão do campo, Ayana, ela só pode ser modificada se eu tenho uma evidência clara, né, para modificar essa decisão do campo. Então, nós vamos ver uma jogada aqui, dessa situação de gol ou não gol, no jogo Bahia e Palmeiras, que foi na 11ª rodada, e que realmente foi muito fina, muito detalhada, e que para haver uma mudança de decisão do campo, eu tinha que ter um elemento sólido, claro, que me determinasse. Se eu não tenho esse elemento, fica-se sempre com a decisão do árbitro de campo, que é a decisão final do jogo. Vamos dar uma olhada na jogada. Possível mão, tá? Possível mão. Joga, se pega na mão, vai tentar. Possível gol. Possível gol no gol. Checando possível gol. Aguarde, checando gol no Ela não gol. ultrapassa completamente pela gol. Não, também vai. Micro, na micro. Joga micro, joga micro. Diagonal. Isso, coloca essas pra mim. Mostra que a bola não Dá uma paradinha, Essa imagem não. Juliano, né? Ele buscou os 3 melhores ângulos que ele tinha, né? E na verdade é uma realidade isso, né? Nenhuma das 3 dá para comprovar que essa bola entrou ou não no gol. Eu ia falar isso.
Mas eu ia criar uma polêmica aqui. Mas já que foi criada a polêmica, então eu vou provocar, Seneme. Essa câmera não poderia estar aqui, na linha do gol? E aí você teria uma perspectiva de cima e você conseguiria ver com maior clareza se a bola entrou completamente ou não no gol? Aí nós entramos num outro campo, né, que é o campo da transmissão. Tá? Nós trabalhamos com os ângulos que a transmissão nos dá. Nós não trabalhamos com outros ângulos, né? Então, a nossa limitação está dentro da transmissão. Inclusive, eu não posso ter câmeras que a transmissão não tenha. E vice-versa. Não pode haver para o VAR, por exemplo, câmeras de uma transmissão em que o VAR não tenha essa câmera disponível para ele, né? E nesse jogo, por exemplo, as câmeras que nós tínhamos disponíveis eram essas as melhores. Ok? E dentre essas, essa que está na linha do gol, ela é a melhor por ângulo, mas ela perde qualidade quando a gente, por exemplo, dá o zoom nela, né? Então, em princípio, parece que realmente essa bola não entrou toda. Mas não dá para cravar? Não dá para cravar. E a decisão do campo, qual foi a decisão do campo? Não gol, ela não entrou. Então, por isso que o árbitro de vídeo fez essa checagem e concluiu que a melhor decisão era que o jogo seguisse sem interferência do VAR. Wilson Seneme, hoje o programa teve de tudo, foi variado, um pouco de tudo, né? É isso, ufa, né? Muitas situações, mas assim, o mais importante realmente é essa transparência que a gente tem dado para o futebol brasileiro, né? E fica uma referência bastante interessante aqui que a gente tem visto, principalmente nessa última rodada, quando dentro do jogo, né, vai ocorrer uma situação de checagem ou de revisão e os jogadores começam a observar no telão, né? E eles simultaneamente, tanto os jogadores como comissão técnica, a torcida está acompanhando o trabalho do VAR, né? E é um barato ver essa dinâmica e essa transparência. Assim, me faz pensar em que nível, né, que maravilhoso nível de transparência que a gente alcançou aqui no futebol brasileiro. É uma imagem simbólica, mas importante também é meu recado. Na verdade, um convite. A nossa seleção feminina faz um amistoso de despedida contra o Chile, domingo às 10h30 da manhã. Então, eu quero convidar todos vocês para acompanhar, torcer, apoiar, porque a nossa seleção vai para a Copa do Mundo que começa dia 20 de julho. Então, fica o convite. Quero também dizer, Seneme, que eu vou acompanhar a delegação, a seleção, mas estaremos juntos. Eu vou trazer as informações da seleção feminina e, ao mesmo tempo, te convocar e te convidar para poder fazer as análises das decisões de árbitro que a gente vai ver aí durante o Campeonato Brasileiro. Muito trabalho ainda pela frente, né? Desejar aqui de antemão também um bom trabalho para você, né, Ayana, para toda a equipe de comunicação da CBF, para a seleção brasileira, muita sorte, né? E também para o nosso quarteto de arbitragem feminina, para que eles também façam um excelente, represente o Brasil da melhor maneira possível também. Seneme, obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, minha gente, até a próxima.